Olá, me chamo Luiz Rezende, professor e escritor, e aqui nesse humilde canal te trago mais uma dica pontual, mais uma dica no olho da mosca, sem ficar elucubrando sobre o sexo dos anjos, para o concurso do Banco do Brasil. Então eu espero que você goste da dica, ela é muito pontual sobre o principal produto bancário do Banco do Brasil, que é o crédito rural, que aparece em toda a prova do Banco do Brasil, né? Sem ser superficial e sem aprofundar muito mais do que o devido, eu vou tentar ser muito focado, muito centrado naquilo que interessa. Perfeito? E queria já pedir para que você dê o like caso você goste do vídeo. Se não gostar, o dislike também é o teu direito, porque como já dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. E conheça os outros vídeos do canal, tem desde dicas de concursos até vídeos sobre opinião política, sobre séries e filmes que eu publico aí com uma recorrência bastante espaçada, mas proponho me organizar para publicar com uma periodicidade maior os vídeos, com uma frequência maior. E inscreva-se no canal, te convido. Bom, crédito rural. O que é importante saber sobre o crédito rural? É importante saber basicamente duas coisas: quais as finalidades e quais as condições para o fornecimento. O crédito rural, é óbvio, né, ele tem a função de financiar o agronegócio. O Brasil é uma potência no agronegócio, mesmo o agronegócio sendo uma atividade minoritária no produto interno bruto brasileiro, né, correspondendo aí a cerca de 5 ou 6% das riquezas que o Brasil produz, né, a nossa grande concentração de produção de riquezas é em serviços, depois na indústria e depois o agronegócio, mas o Brasil é uma potência no agronegócio, em particular nos commodities agrícolas, né, grãos, fibra, soja, arroz, café, e na agricultura familiar e no pequeno produtor rural. Então, o crédito rural tem essa função de desenvolvimento para uma área aí da economia que, apesar de gerar muita grana, é um setor minoritário. Mesmo sendo um setor minoritário, somos das maiores economias do mundo, então é muita grana. E por que é um setor minoritário da economia? Porque, como se diz, você precisa plantar muito e paga-se pouco. Mas vamos lá, crédito rural. Começando pelas finalidades. O que o crédito rural ele permite fazer? Serviços mecanizados na lavoura, óbvio, né? Medição da lavoura para plantio posterior. A medição da lavoura ela demanda técnicas, demanda empresas e demanda custo. Atividades florestais, como por exemplo o replantio, tem muita empresa. Por exemplo, o palito de dente Gina, o clássico daquela moça loira que você conhece, eles são autossustentáveis, né? Eles são uma empresa que tem uma área de reflorestamento. Então, para isso também serve o crédito rural. E pesquisas, né? Pesquisas que antecedem a produção ou a criação do gado, né? Pesquisa de muda, pesquisa de sêmen, inclusive que pode ser feita dentro de universidades, e serviços de inseminação artificial. Então, basicamente, o crédito rural ele serve para o antes, para o momento, ou da lavoura, ou da criação do gado, e depois para comercialização. Esses são os objetivos do crédito rural, e isso que é fundamental, isso basicamente cai na prova, né? Quando se trata de crédito rural, não é explorada a legislação, que é extremamente extensa. São abordados os tópicos do porquê que é utilizado e quais são os critérios para concessão. E pensando em que você vai prestar um concurso para agente comercial, as condições eu acho que são mais importantes. Vamos lá. Vamos saber, portanto, quais as condições exigidas aí, né, pelo sistema financeiro para concessão de crédito rural. Apresentação de orçamento, plano ou projeto, salvo em operações de desconto. Ou seja, a não ser desconto de uma outra concessão posterior, você precisa apresentar um plano. Você precisa apresentar um projeto para frente. Pode ser para vários períodos. E por que você precisa apresentar esse plano? Porque o crédito rural ele pode ser concedido de forma percentual, ele pode ser concedido de forma escalonada, conforme você for concretizando ou não, por exemplo, plantio. Porque quando se fala de plantio, quando se fala de agronegócio, em particular agricultura, fala-se muito de uma variável, que é o clima, que são as condições, que é a chuva. Então, se você não apresentar um plano prospectivo, um plano para concretização do crédito,
você não tem concessão. E nesse sentido, o crédito rural é diferente, por exemplo, do CDC, né, do crédito direto ao consumidor, que ninguém vai perguntar para você qual é a sua intenção em utilizar o crédito ou crédito consignado. Continuando, observância de cronograma e utilização de reembolso, exatamente o que eu pontuei, né? O cronograma é a consequência direta do plano. Oportunidade, suficiência e adequação de recursos. Não dá para você solicitar um crédito rural para 80 milhões de sacas de arroz, sendo que a sua capacidade física do seu terreno é de 30% disso. Então, por isso a oportunidade, por isso a suficiência e por isso a adequação. Continuando, né, porque essas condições eu acho que são o que pega. Idoneidade do tomador é evidente, né? O tomador ele tem que ser uma pessoa idônea. Fiscalização pelo financiador da aplicação do crédito, mediante a apresentação do plano, e liberação do crédito diretamente aos agricultores ou por suas associações. A maior parte dos alimentos que vem na nossa mesa são alimentos provenientes ou da agricultura familiar ou do pequeno produtor rural. E muitas vezes o homem do campo ele não tem condições de reunir burocraticamente e nem de ir atrás, porque o campo ele infelizmente não tem a infraestrutura que deveria ter, então ele pode se fazer representar por uma associação, por uma cooperativa, e a associação, a cooperativa, pode representar, em particular, o pequeno produtor rural na obtenção de crédito. Fechou? Dica muito pontual, dica muito rápida. Te convido para assistir um vídeo anterior que é de autorregulação bancária. Diga aqui o que você achou, diga aqui quais temas que você quer, diga aqui o que você acha dessas dicas, né? 6, 7 minutinhos, muito pontual, para montar uma mapinha mental para você. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua paciência em aqui visitar o meu canal e assistir esse vídeo. Até a próxima.